Pode ficar à vontade, Mário. Já começou a gravação. Ok. Bom, estamos em Efésios, capítulo 5, depois de falar da esposa, de como o marido deve tratar a esposa, de como a esposa deve se sujeitar ao marido, e também de como o marido cuida da sua esposa. E ele deixa claro que falou tudo isso no sentido de apontar para Cristo e a sua igreja. E ele vai, então, concluir agora no capítulo 5, versículo 29, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Então, nós podemos ter a confiança de que estamos sendo cuidados pelo Senhor, como um marido bom, fiel, amoroso, cuida do corpo, do seu próprio corpo, né? E da sua própria esposa. Por isso deixará, no versículo 30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então, a ligação do crente com Cristo, da igreja com Cristo, é uma ligação orgânica, é uma ligação de verdade, verdadeira. Ela tem os seus comandos, como num corpo humano, né? Os seus comandos vêm do cérebro, que é a cabeça da igreja, que é Cristo. E nós somos seus membros, membros desse corpo que é Cristo. E é claro que ele não vai deixar os seus membros na terra, ele vai levar todos os seus membros para o céu, que é o lugar onde ele mora, o lugar onde ele está. E no versículo 30 aqui, nos mostra que segurança isso é para nós. Sabemos que estamos tão ligados com o Senhor a chegar a este ponto, né? E qualquer coisa que afetar o seu corpo afeta a sua cabeça. Nós vemos que quando uma pessoa sofre algum acidente vascular, algum problema cerebral, ela perde as sensações, né, de determinadas partes do corpo. Um paraplégico, por exemplo, um tetraplégico, ele já não sente mais porque os membros não mandam os impulsos para a cabeça. Então, ele não sente o que está acontecendo no corpo. Mas no corpo de Cristo, tudo o que acontece em cada membro, ele percebe lá do céu, ele percebe exatamente, ele recebe o sinal de cada membro do corpo de Cristo, ele sabe o que está acontecendo com cada um. Seja as suas alegrias, seja as suas tristezas, suas dificuldades, ele sabe. Isso nos dá um descanso, uma segurança muito grande de saber que ele sabe, não é? E no versículo 31, o apóstolo aqui fala algo que já tinha sido falado já em Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, logo depois da criação do homem e da mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Então ele tá citando aqui Gênesis 2, 24, que é a instituição do matrimônio, na sua origem. Deus nunca, Deus nunca planejou a poligamia, né? Um homem com mais de uma mulher com mais de um homem. Deus nunca planejou isso. No plano original de Deus, era um homem e uma mulher. Depois, os descendentes de Caim introduziram a ideia de um homem com mais de uma mulher. E o Senhor suportou isso durante muito tempo, né? Nós vemos que até mesmo Davi, Salomão tinha um monte de mulheres, e Deus suportou essas coisas. Mas o Senhor lembra, lá no Evangelho, ele fala assim: no princípio não foi assim. Então, quando a gente quer entender realmente as coisas de Deus, nós devemos ir ao princípio. Como que começou? Qual foi a ordem colocada no início da criação? Uma outra característica. Bom, um ponto importante aqui, isso aqui muitas vezes acontece problema por causa disso. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher,
e serão dois numa carne. Eu me lembro uma vez de ter visitado um casal no Nordeste, depois eles acabaram mudando-se para o Sul, e o pai da irmã e a mãe da irmã, os dois eram pastores de uma igreja. E eles estavam passando problemas, esse casal, porque, segundo o pensamento dos pais, o marido da filha deles tinha que estar subordinado a eles, e ela também. Então era como se ele não tivesse casado, né? Não tivesse formado uma nova unidade, né, no lar, mas era ele, a sua esposa tinha que ser submissa ao seu pai e sua mãe, e não ao seu marido. Olha só, a Bíblia deixa muito claro que a submissão é ao marido, né? E aqui deixa muito claro: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Quando o homem não deixa seu pai e sua mãe, e a mulher também não deixa seu pai e sua mãe, para formarem uma nova unidade familiar, vão ter problemas. Vão ter problemas. Daí nós vamos encontrar o sogro, a sogra, seja de um lado, seja do outro, interferindo, querendo ditar as normas de como criar os filhos. Tinha um outro casal que me escreveu também, que estavam tendo problemas, porque a mãe, a sogra, né, a avó das crianças, levava as crianças para serem benzidas, para receber benzimento, né, numa benzedeira. E isso era um problema, porque, de repente, eles queriam ensinar as crianças no Evangelho e lá estava uma mãe hipercatólica, desviando, levando para o outro lado. Então é muito importante que cada casal, quando se casa, procure criar sua unidade familiar. Não ficar pendurado em sogro e sogra, em genro, em ninguém. A unidade familiar é a luz desse mundo. Quando os hebreus, quando o Senhor mandou as pragas lá para o Egito, nós vemos que quando veio a praga da escuridão, havia luz na casa dos hebreus. Em cada casa dos hebreus havia luz. Então, um casal cristão, quando se converte, quando se casa, eles são luz. Esse lar agora é luz. E não pode deixar que interfira, que seja quem for, nessa luz. Porque é problema na criação dos filhos. É claro que muitos pais, muitos sogros e sogras querem ajudar, né? Natural isso, e muitos ajudam bastante também. É muito comum isso, ser ajudado pelo sogro, pela sogra, mas é muito importante traçar um risco. Até aqui, até aqui sim. Daqui para dentro é o marido e a mulher. A autoridade é o marido, a cabeça é o marido, a mulher submissa ao marido, e ali não tem mais a interferência da sogra, do sogro, seja de quem for, porque isso acaba destruindo um lar. Está aqui. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Mais claro que isso. Né? Não é que vai abandonar o pai e a mãe, deixar o pai e a mãe passar fome, não. Não é isso. Mas agora essa nova unidade familiar, ela é autônoma. Ela responde direto para o Senhor. Então, muito importante essa questão, porque muitos casais acabam sendo destruídos, né? Casamentos acabam por causa de interferência de sogro, de sogra, de genro, de cunhado. Não pode permitir isso. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, uma mulher só, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Aqui ele aponta para onde ele está. Ah, deixa eu ver aqui, eu acho que. Não voltou. Pensei que tivesse apagado aqui. Não. Ele aponta aqui para onde ele está se referindo. A que ele está se referindo?
Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, a igreja, ela é submissa a Cristo. E Cristo é cabeça da igreja. Muito importante entender isso. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Ele estava falando então desse mistério, e quando Paulo fala que grande é o mistério, ele, ele quer dizer que é bem misterioso, né? Era um segredo que havia sido guardado desde os séculos, até mesmo dos profetas do Antigo Testamento. Essa união entre Cristo e a igreja, entre Cristo e o seu povo na terra. O último versículo, então, resume tudo, né, o que o apóstolo estava falando aqui de maridos e mulheres, de marido e esposa, concluindo, então, que ele deve amar a sua esposa como a si mesmo, e a mulher respeitar e obedecer o seu marido. Aqui fala reverenciar, né? Tem uma outra versão que vai falar: esposa, respeite o seu marido. Outra, outra versão, respeite também. Bom, com isso acho que a gente encerra o capítulo 5 de Efésios e vamos passar para o capítulo 6, né? Vamos para o capítulo 6, porque ele falou do marido, ele falou da mulher, e agora, ele falou uma coisa muito importante também, né? Ele falou da questão da submissão. Nós aprendemos, então, no capítulo 5, que o cristão ele tem que ter esse espírito de submissão. A mulher para com o marido para com o Senhor, e agora ele vai falar dos filhos, e vai falar dos servos, e, e vai falar dos filhos, dos servos e dos patrões. Então, no primeiro versículo, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. No Antigo Testamento, esse mandamento é o mandamento da lei. No Antigo Testamento, a ênfase era colocada numa vida longa e próspera e saudável na terra. Porque era essa a promessa que Deus tinha dado aos israelitas. Mas hoje nós sabemos que, como igreja, nós não importa se nós vamos viver muito ou pouco na terra, porque a terra não é o nosso lugar. Então você pode, às vezes, ter um filho que é extremamente obediente a seus pais e, de repente, ele morre cedo. Aí um pai, uma mãe vai falar assim, mas como? A Bíblia prometia que, que ele ia viver muito tempo sobre a terra, né? Sim, prometia na lei para Israel. Nós não somos Israel. Então Deus pode levar, às vezes, um filho em tenra idade, não por desobediência, mas por outros motivos, outras razões. Às vezes ele quer ensinar alguma lição para os pais ou para outras pessoas. Às vezes aquele filho também não estava vivendo uma vida, uma conduta correta, estava servindo de estorvo, né? Eu sempre lembro, um irmão uma vez me contou que houve um irmão nos Estados Unidos que quando nasceu um filho dele, o bebê era muito doente, então esse irmão orou, mas orou, insistiu de toda maneira que o senhor não levasse aquela criança, e que curasse a criança daquela enfermidade e tal. E passou um tempo, o filho foi curado, o filho sarou da doença e cresceu e se tornou adulto. E no final o pai dizia, quando o filho já era adulto, dizia assim que ele tinha se arrependido de ter orado tanto por aquele filho, porque o filho acabou se tornando um criminoso. Então, às vezes o Senhor quer levar antes, justamente para evitar problemas, né?
Mas então, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. No Senhor. Uma coisa importante é incutir na mente das crianças, desde cedo, é que a obediência delas deve ser para o Senhor. Não apenas, o pai e a mãe são apenas a capa, né, do que está por trás disso, que é o Senhor. Então, um filho obediente ao pai e à mãe, a sua obediência é ao Senhor. O Senhor está por trás do pai e a mãe. Eu sempre me lembro que quando meus filhos eram pequenos, às vezes nós tínhamos que dar uma bronca, né? Às vezes disciplinar, dar umas reguadinhas na coxinha, no bumbum, né? Que era o lugar. A nádega é o caminho mais curto para o cérebro da criança, né? Quando você aciona ali aquele lugar, o cérebro imediatamente entende a mensagem. Então, a gente sempre deixava muito claro o seguinte: você desobedeceu o Senhor, não é o papai e a mamãe. Você desobedeceu o Senhor. Então, você está sendo disciplinado por ter desobedecido o Senhor, não é o papai e a mamãe. E às vezes, quando ia dar ralhar, né, com alguma coisa, dar alguma bronca, falava assim, não falava, o papai não gosta disso, a mamãe não gosta disso. O Senhor não gosta disso. O Senhor não gosta que você faça assim. Deixar muito claro que a subordinação estava acima dos visíveis, pai e mãe. Estava um andar acima, estava na diretoria do prédio, do Senhor. Então o Senhor não gosta. Não faça assim porque o Senhor não gosta. Para que eles saberem que eles teriam que viver buscando sempre saber qual é a vontade do Senhor, qual o desejo do Senhor, o que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta, e seu pai e sua mãe são apenas intermediários nessa cadeia, que na realidade tem que ir para o último andar, para o Senhor. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então havia promessa de vida longa sobre a terra, e nós podemos também, de certa forma, acreditar que um filho obediente aos pais, ele vai ter uma vida longa na Terra, no sentido de que ele vai ter menos problemas, menos dificuldades na sua vida, né? Eu me lembro um amigo que eu conheci nos Estados Unidos, ele se separou da esposa, a esposa se separou dele, depois ele acabou se casando novamente, e a segunda esposa dele, eu acho que já está na terceira agora, se não me engano, a segunda esposa dele tinha duas filhas adolescentes. E eu fui visitá-lo lá nos Estados Unidos, e aí eu perguntei para ele, então, como é que é, né? Como é que é, como é que são as meninas, tá? Ele falou assim, eu já conheço todos os plantões de polícia aqui da região, né? Que volta e meia tem que ir lá pagar a fiança e tirá-lo da cadeia. Mas por causa de bebida, né? De dirigir embriagado, essas coisas, né? Tem muito lá os jovens que fazem isso e acabam presos, e aí tem que ir lá o pai, a mãe pagar a fiança. Então, acaba a criança, o jovem crescendo à sua própria maneira, ele não percebe que ele tem que estar debaixo de uma autoridade. E essa autoridade não é apenas o pai e a mãe, é o Senhor. Assim como a mulher, quando se fala da mulher se submeter, se sujeitar ao marido, é porque acima do marido tem Cristo, a cabeça é Cristo, que é a cabeça do homem. Ela está se sujeitando ao último andar, não apenas ao intermediário, ao último andar. Vós pais, aí o versículo 4, vós pais não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Tem muitos pais que são broncos, né? São muito sem jeito e acabam irritando os filhos, envergonhando os filhos na frente dos outros. Uma coisa importante, nunca discipline fisicamente o seu filho ou a sua filha em lugares públicos, né? Você está num restaurante, a criança se comportou mal, dê o aviso. Olha, assim, nós vamos chegando em casa, nós vamos conversar.
mas que ele saiba que chegando em casa, o chinelo vai cantar, né? Mas ele vai saber disso, que é chegando em casa. E se chegar em casa, não pode deixar de cumprir a promessa, não. Tem que cumprir a promessa. Agora, não vai fazer isso em público. Não vai fazer isso em público, porque vai causar constrangimento na criança. Na criança. Nunca bata no rosto de uma criança. Nunca faça isso. Porque é uma desonra. O tapa no rosto é uma desonra. Tanto é que nos tempos dos duelos, né, que antigamente os caras faziam duelos e tal, o desafio para um duelo era um chegar na cara do outro e pá, dar um tapa, pronto, já marcava. Na manhã seguinte, os dois iam lá, cada um com uma pistola, para dar tiro no outro, ou com a espada, para lutar a espada e tal. Mas era o tapa no rosto, ou uma luva, né, com uma luva no rosto. Então, nunca bata no rosto de uma criança. Deus fez o bumbum macio, acolchoado, não tem osso, não quebra osso ali, não faz nada, e não com a mão. A mão é feita para acariciar a criança. Porque se você acostuma bater com a mão numa criança, o que acontece quando você levar a mão para acariciá-la? Ela vai fugir, ela vai tirar o osso, sair de perto de você. A mão é feita para acariciar. A Bíblia ensina o uso da vara. A vara pode ser um chinelo, pode ser uma reguinha, pode ser uma espátula, pode ser qualquer coisa. E o lugar é o lugar macio, acolchoado, o bumbum. Não é no rosto, não é no tórax, não é na genitália, nada disso, porque tudo isso vai causar ferimentos físicos e psicológicos numa criança. Não é isso que um pai quer, não é isso que uma mãe quer. A criança vai aprender que disciplina tem que existir, porque se ela não tiver disciplina em casa, ela vai apanhar no mundo depois. Tem uma irmã nos Estados Unidos, ela publicou uma vez no Facebook dela, porque lá nos Estados Unidos tem também esse negócio de lei da palmada, e é muito severo, depende do estado, lá é por estado, cada estado tem sua própria lei, né? E tem estado que prende o pai, a mãe, tira a guarda da criança, tem umas coisas assim meio malucas lá. E ela falou uma coisa importante, ela falou no Facebook, ela escreveu, falou assim, eu prefiro ir presa por ter disciplinado meu filho do que esperar que ele seja preso depois por ter faltado disciplina. Porque vai ter a disciplina da lei, né? Muita gente acha estranho disciplinar uma criança, mas não percebe que a criança deixada a si mesma envergonha sua mãe, como fala lá em Provérbios, e ela vai encontrar lá na frente uma lei, ela vai encontrar um delegado, ela vai encontrar um policial. Então ela precisa aprender disciplina, aprender respeito à autoridade. Eu me lembro um dia eu vi um garoto, né, garoto meio classe média alta, assim, caminhando aqui na calçada na frente do prédio. Aí pararam duas motos com dois policiais. E às vezes eles fazem isso, né, para revistar, ver se tem drogas, e tal. Pararam as duas motos, o policial falou: encosta na parede ali. É, aqui encosta na parede, não sei o quê. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim: esse moleque vai levar uma hoje, né? O policial já catou ele pelo braço, já deu um tranco nele, jogou de frente para a parede e deu uma bronca e começou a revistá-lo daí de maneira bruta, né? Porque aquele menino, aquele adolescente, não aprendeu em casa que a autoridade a gente respeita. Você não discute com a autoridade. O guarda mandou parar, você para. O guarda mandou levantar a mão, você levanta a mão. Mandou esvaziar os bolsos, você esvazia os bolsos. Não vai discutir com o policial. Ele é autoridade. A autoridade é para ser obedecida. Porque muitas vezes acontece do cara, a autoridade acabar se excedendo também, porque não houve concordância da parte do jovem que não quis se submeter ou se sujeitar à autoridade. E quem é policial sabe como é difícil lidar com essa geração mais nova hoje, porque eles não têm respeito nenhum. Eles batem na mãe, batem no pai, aí quando encontram um policial armado, a bala bate nele, porque bate no jovem, porque eles não aprenderam em casa a respeitar pai e mãe.
Então, isso é importante. E o pai também, não provoqueis a ira aos vossos filhos, porque tem pais que são chatos, né? São muito cri-cri, né? Que ficam zombando dos filhos na frente dos outros. Nunca humilhe sua criança na frente de outras pessoas. Nunca faça isso. Nunca. É abominável isso, né? Chamar o filho de burro, chamar o filho de ignorante. Esse meu filho é burro, só tira zero. Ok, conversa isso em casa, mas não na frente dos outros. Não na frente dos outros. Elogiar em público, criticar em particular, disciplinar em particular, fazer carinho em público, aplicar disciplina em particular, no privado. Ok? Aí ele vem para os servos, né? Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Alguém fala assim, ah, mas aqui está falando de escravidão, de servo de escravo. Hoje não existe mais isso, né? Não, não existe. O cara tem que trabalhar em 3 empregos, pegar 15 conduções para sair às 3 da madrugada para ir para o trabalho, voltar meia-noite, dormir 3 horas e sair no dia seguinte de novo. O que ele é? Ele é um escravo. Tinha escravo, antigamente tinha vida melhor do que muitos trabalhadores de hoje, né? Tem gente hoje, tem trabalhador hoje que a pessoa não dorme, possível, não dorme. Eu conheço um irmão, ele pegava 3 conduções em São Paulo para chegar no serviço, ele gastava 2 horas de condução para chegar no serviço, mais 2 horas para voltar do serviço para a casa dele. Então, ó, existe sim servidão hoje. Mas esse aqui, então, é servos no sentido de empregado, de qualquer pessoa que trabalha para um patrão. Obedecei a vossos senhores segundo a carne. Ele fala segundo a carne para diferenciar do Senhor, né, que é o Senhor que nós temos. Com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Opa, mas espera aí. Então eu tenho que obedecer ao Senhor como se eu estivesse obedecendo a Cristo? Sim, sim. Não conta isso para o seu patrão. Mas quando você obedece a ele, você está obedecendo a Cristo. Você não queria trabalhar na obra do Senhor? Então, comece ali. Porque é obedecendo ao seu patrão como a Cristo. Eu ouvi falar de um quadrinho que alguém colocava na cozinha, escrito assim: aqui é feita a obra do Senhor 3 vezes por dia. Estava escrito no quadrinho. Por quê? Porque 3 vezes por dia tinha que preparar café, preparar almoço, preparar janta, lavar louça. Então a obra de Deus era feita naquela cozinha. Porque o trabalho que era feito ali era um trabalho para o Senhor. Para o Senhor. Não era para os pratos e canecas e copos. É para o Senhor. Então, trabalhe para o Senhor. Coloque sempre em mente que o seu patrão é o Senhor. O tempo que você trabalha está dedicado a Ele. Eu sempre conto a história do crente que veio depois de uma palestra para mim, me repreendeu, né? Depois de 2 dias de palestra, 2 dias de treinamento, 2 dias de treinamento, 8 horas por dia. Acabou o segundo dia, ele veio para mim e falou assim: eu sei que você é cristão e o Senhor me mandou dizer para você que você ficou 2 dias aqui e não pregou o evangelho em nenhum momento. Eu falei assim, amigo, nem venha com essa conversa que o Senhor mandou você dizer, porque essa não pega comigo, não. Isso é truque de pentecostal, de pastor pentecostal. Não pega comigo, não. Primeiro, que eu estou aqui a trabalho, o tempo que eu estou trabalhando aqui, dando esse curso, é um tempo que está sendo pago pelo patrão aqui da empresa, que é o meu patrão nesse momento. Então, eu não posso trair a confiança do meu patrão e usar o tempo que ele está pagando para eu fazer outra atividade que não seja aquela que ele me contratou para fazer, que seja o curso de vendas aqui que ele me contratou para fazer. Então, lembre-se sempre disso.
Nós temos um compromisso com o patrão, porque nós trabalhamos para o patrão como para o Senhor. É o que fala aqui, não é? Servir, ser vós servos, com temor e tremor, versículo 5, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. É a Cristo, é para Cristo que eu estou trabalhando. Você que trabalha, não sei em que área, seja qual for, na construção, no escritório, área administrativa, ou de serviços, ou qualquer coisa, pensa assim, amanhã, quando você for trabalhar, pensa assim, estou indo trabalhar na obra do Senhor. Mas como? Você vai lá trabalhar de pedreiro na obra do Senhor? É, porque eu estou servindo ao Senhor, naquilo que eu estou fazendo. É isso que ele mandou fazer, não é? Está escrito aqui, ó, está escrito aqui, não inventei nada do que eu estou falando aqui. No versículo 7 fala, no versículo 6, fala, não servindo à vista, mas como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Percebe? Então, muda completamente a mente da gente quando nós entendemos que nós estamos, cada cristão está trabalhando na obra do Senhor. Não importa o que esteja fazendo. Eu recebo muitas mensagens do tipo, Mário, como é que eu faço para trabalhar na obra do Senhor? E eu respondo, comece lavando os pratos, a louça da pia. Comece lavando a louça da pia, que você já está trabalhando na obra do Senhor. Já está valendo. Já ganha pontos ali lavando a louça da pia, limpando o banheiro. Qualquer coisa que você faça, faça para Cristo, faça para o Senhor. E você vê que vai mudar, inclusive, a sua disposição para fazer as coisas. Você não vai pensar mais que está trabalhando para homens, porque você vai saber que está trabalhando para o Senhor. E o seu trabalho agora está sendo um testemunho da sua fidelidade a Ele. Não para agradar os homens, mas fazendo como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que a gente sirva com o coração grato, né, contente, e sirva ao Senhor, servindo, no versículo 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Você pensou que você trabalhava para o seu patrão, né? Pensou? Tá errado, tá errado. Você pensou que o seu salário vinha do seu patrão? Não, vem do Senhor. Ele é apenas um intermediário, porque se o Senhor não fizer chover na horta do seu patrão, ele fecha a empresa, ele vai à falência. Mas o Senhor vai abençoar o trabalho dele por causa dos filhos de Deus que estão ali trabalhando de empregados. Entenda sempre isso é muito importante entender. Servindo de boa vontade, versículo 7, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. É dele que vem a recompensa. Lembre-se que quando a gente fala de galardão, né, nós sempre pensamos assim, é alguma obra que eu faço de evangelização, de coisa. Não, é tudo. É tudo que você faz e faz com a intenção de fazer para o Senhor. Tudo isso terá galardão. Tudo isso será ponderado, será pesado no dia do tribunal de Cristo. Mesmo o trabalho que você faz de limpar a privada lá no emprego, você faz para o Senhor? Está contando, está valendo. Está anotado já na sua carteira de trabalho do céu. Já está registrado lá. Todas essas horas que você gastou trabalhando para o Senhor por intermédio do seu patrão. Porque o versículo 8, ele deixa muito claro que a recompensa virá. E isso ele está falando de galardão. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre.
Então o Senhor vai recompensar o seu trabalho. Seja ele qual for, desde que não seja um trabalho criminoso, né? Aí não, aí também não está valendo. O versículo 9: e vós, senhores, fala trabalho criminoso, eu lembrei de um amigo aqui de Limeira, que o pai dele, quando no Brasil não tinha carro importado, né? Os primeiros carros importados que começaram a chegar no Brasil eram da marca russa, eram os carros russos, da marca Lada. A marca Lada tinha um jipinho, que era muito bom, por sinal, mas depois tinham outros carros Lada que era uma porcaria, né? O carro feito na Rússia, não tinha nenhuma qualidade de um carro ocidental. O jipinho era bom porque era um Jeep forte. Até hoje, eu acho que é muito valorizado no mercado quem tem um Jeep Lada. Mas os outros carros de passeio, não. Os outros quebravam, eram muito ruins. Então, quando perguntavam para esse rapaz o que o pai dele fazia, ele falava assim: meu pai vende droga. Seu pai vende droga? Ele tem uma concessionária Lada, por isso que ele vende droga. Mas que o carro era realmente uma droga. Então, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, agora é o patrão, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele, para com o Senhor, não há acepção de pessoas. Então, se você tem empregados, se você é patrão, é patroa, lembre-se também de tratá-los do jeito que é mandado aqui tratar uns aos outros. Do jeito que é mandado tratar o servo tratar o patrão, o pai tratar o filho obedecer aos pais. Lembre-se também fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso, porque o Senhor não é só Senhor dos empregados, é Senhor também dos patrões, está no céu. E para ele não há acepção de pessoas, ou seja, para ele não tem essa de que um é patrão e outro é empregado. Ele enxerga todos de maneira igual. Então, trabalhe de maneira correta, pague de maneira correta. Tem patrão que não paga direito, que deixa atrasar, às vezes inventa moda, inventa mentiras para não pagar, não registra, né? Tem muitos patrões que não registram. Você está no mundo, se você é um patrão, lembre-se que você é um patrão cristão, você tem que dar um bom testemunho também de Cristo. Aconteceu comigo há alguns anos atrás, quantos anos atrás? Acho que uns 10 anos atrás, não sei. Eu descobri que tinha uma lei, que acho que foi o Lula que tinha colocado lá no governo dele lá atrás, que você, quando demitia alguém, você tinha que pagar uma porcentagem calculada em cima dos anos que a pessoa tinha trabalhado, além dos outros encargos, né, da demissão, mas tinha lá a porcentagem, que tantos anos era tanto por cento, tantos anos, tanto por cento. Né? Eu não sabia dessa lei. Eu não sabia, não acompanhava isso, né? Mas daí, quando eu descobri essa lei, eu peguei e chamei, inclusive minhas ex-empregadas, as que tinham trabalhado aqui em casa, de, de, de cozinheira, de babá do Pedro e tal, chamei e falei assim: olha, é o seguinte, eu estou devendo para vocês. Eu vou calcular, vou ver como contador, como é que calcula isso para cada caso, quantos meses trabalhou, quanto tempo trabalhou, fazer a correção monetária disso e tal. E fiz isso. Na época, eu não lembro se foi acho que eu gastei uns 13 mil reais para cobrir aquela diferença que eu não sabia que tinha que pagar. E elas também não sabiam, coitadas. Elas não sabiam. Elas simplesmente receberam a rescisão do contrato, então achavam que estava muito bom. Então, elas ficaram surpresas. Teve uma que falou assim: seu Mário, eu nunca vi nenhum patrão fazer isso, né? Porque elas nem sabiam, eu chamei de volta. Então, veja que o seu testemunho aqui na Terra, você faz com ações, não é com blá blá blá, só com conversa, não. Não é só para dizer eu sou crente, tem ações práticas.
É importante porque isso vai deixar uma marca nas pessoas. Vai deixar uma marca nelas, para elas saberem, não, aquele patrão lá é crente, é diferente. É diferente aquele patrão. Então, vós, senhores, fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele, para com o Senhor, não há acepção de pessoas. Ele não faz, ele não faz acepção de pessoas, ou seja, ele não trata um melhor que o outro, porque um é patrão, outro é empregado. Ele trata todos igualmente. O Senhor é assim, justo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É aí que vem a nossa fortaleza, aí que vem a nossa energia para continuar vivendo aqui. Eu ia sugerir, porque como nós pegamos já um finalzinho do último capítulo e o comecinho desse capítulo aqui, no versículo 11 em diante é outro assunto. É outro assunto. Então eu iria sugerir que a gente deixasse esse assunto, esse outro assunto, para a próxima oportunidade e abrisse agora no tempo que falta para perguntas e respostas. Tudo bem assim? Tranquilo, irmão. Então, quem tiver pergunta, A irmã Edna já levantou a mãozinha aí. Fica à vontade, irmão. Posso? Ah, eu estava lendo o livro de João, e aí teve uma passagem que Jesus, depois que serviu os homens, foi servido lá o pão, os pães e os peixinhos, ele falou para que fosse recolhido os pedaços sobejados, e fosse guardado. O que significava recolher os pedaços sobejados? os pedaços que sobraram, para que não houvesse desperdício. Inclusive, quando você lê, vamos achar a passagem aqui. É, em Mateus 15, né? Uma das passagens que fala isso. Mateus 15, 37. E todos comeram e se saciaram e levantaram do que sobejou, do que sobrou, 7 cestos cheios de pedaços. Tem um outro versículo também, onde onde vem, acho que são 12 cestos, se não me engano. Uma outra passagem, uma outra. Mas, de qualquer maneira, é o pão que sobrou. O Senhor ensina uma coisa importante, a não, a não fazer desperdício. E essa é uma lição que nós temos que ensinar para os nossos filhos também. Eu aprendi isso em casa, com a minha mãe, né? Em casa não tinha essa de sobrar comida no prato. Não tinha, não vou comer, não gostei, não sei o que, não. Pôs no prato, tem que comer. Era muito enérgica, minha mãe era bem enérgica, né? Mas era assim uma energia de amizade, não de tirana, né? Mas com isso nós aprendemos que não era para desperdiçar comida. Meu pai foi muito pobre, né? Minha mãe era rica. Quando eles casaram, minha mãe era de família rica. O pai dela industrial, né? Dono de indústria e tal. Mas meu pai não. Meu pai era filho de sitiantes, de colonos italianos e era bancário, trabalhava no Banco do Brasil. Mas ele passou muita necessidade. Meu pai passou fome. Meu pai teve dificuldade. Ele contava que ele até ensinou: se você for morar numa pensão, porque ele morou em São Paulo para trabalhar, né? Ele morava numa pensão para ir trabalhar. E ele dizia que se você for morar numa pensão, aprenda o seguinte: se vier bife, coma o bife, porque o bife de hoje é o picadinho de amanhã
O bife de ontem é o picadinho de hoje e será o croquete de amanhã. Então, se você não comer o bife, eles vão picar aquele bife, depois eles vão moer aquele bife, e você vai comer o bife um dia depois, você vai comer. E ele não tinha dinheiro para comprar roupas quentes, né? Ele trabalhava de terno, naquela época todo mundo trabalhava de terno. Em São Paulo, quem trabalhava em São Paulo no escritório, trabalhava de terno. Ele tinha curso de contabilidade, então, antes de entrar no banco, antes de trabalhar no Banco do Brasil, ele morava numa pensão e pegava o bonde para ir trabalhar no centro da cidade. Então, como o dinheiro era curto e o dinheiro que ele ganhava ele mandava para a mãe dele, que morava num sítio em Leme, a mãe dele italiana, o pai italiano também, agricultores, né? Então, o dia que ele queria tomar um sorvete ou comer um doce, ele ia a pé pro serviço. Ele acordava mais cedo para ir a pé pro serviço, para usar o dinheiro, então, do bonde, ele usava no doce, ele usava no sorvete. E nas noites muito frias, ele me contava o que ele fazia. Ele tinha um pijama só, e o pijama era bem fininho, não era pijama de lã, né? Era um pijama comum, de tecido. Então ele enrolava o corpo, as pernas, os braços, o tórax em jornais e depois vestia o pijama para poder ficar quente à noite, porque as noites de São Paulo eram muito frias antigamente. Hoje São Paulo é muito mais quente, mas antigamente São Paulo era muito frio. Era chamado de Terra da Garoa, São Paulo da Garoa. Então ele passou muita necessidade, então ele não deixava mais nada sobrar no prato. Nada. Inclusive isso era ruim, porque às vezes vinha aquele bife com aquela borda de gordura assim em volta, ele traçava tudo. Isso para o coração era horrível, né? Era péssimo. Mas nós aprendemos, né? Eu e minhas irmãs aprendemos com meu pai a não desperdiçar as coisas, porque ele sabia o que era realmente o valor das coisas. E mesmo minha mãe também sabia, porque ela, apesar de vir de uma família rica, foi uma família que o pai dela fazia sela, né, fazia arreio de cavalo, e um dia ele foi à missa e sentou assim, ele olhou do lado de um nicho com um santo do lado, né, aquele santo grande assim, era um São Francisco, São alguma coisa, e ele olhou para o pé do santo, viu uma sandália. Ele teve uma ideia, como ele trabalhava com couro para fazer arreio de cavalo, e ele viu que estava caindo as vendas de arreios, porque as pessoas agora estavam andando de carro, isso no começo do automóvel ainda, ele teve uma ideia. Então ele voltou lá para a oficina dele e começou a fazer sandálias para mulheres com tiras de couro, sandálias franciscanas para mulheres. E aí foi assim um sucesso tremendo, né? A partir daí ele começou uma indústria de calçados, que foi muito grande no seu melhor momento, né? Mas meu avô então teve um começo pequeno e depois cresceu. E minha mãe sabia também dessa necessidade de você não desperdiçar. E nós acabamos aprendendo isso, a nunca jogar coisa fora, nunca desperdiçar, sempre comprar o mais barato, sempre uma educação muito voltada para a economia, para a economia. Não sei se ajudou a minha resposta. Os cestos. Mais uma pessoa levantou a mão. A Edna já levantou a mão, já respondi, né, Edna? Agora quem é? É o irmão Leones. Fique à Leone. vontade, irmão. O que os irmãos fazem com a sobra do pão e do cálice na ceia? Bom, o cálice, como normalmente o cálice é bebido, né, na ceia, sobra muito pouco do cálice, é despejado na pia, então, que sobra. Agora, o pão, algum irmão leva para comer em casa, ou dá para as crianças comerem depois. É isso que é feito. Não é? Tem algumas religiões que sepultam o pão. Eu achei isso muito engraçado, quando contaram que o pão da ceia que sobrava, eles enterravam, faziam um sepultamento. Mas não é, o pão não é o corpo de Cristo, é só uma figura, é o símbolo do corpo de Cristo. Quando esse vídeo vai para o canal, eu dormi. Não entendi aqui.
que a Rita falou. A Lucineide levantou a mão. Irmã, fica à vontade. A irmã pode abrir o microfone ou escrever no chat. Lucineide? O Leone Oi, foi... boa noite. É pode porque eu falar. tive um probleminha aqui na minha net. Assim, em questão do meu filho, ele é portador de F90, né? O transtorno do TDAH. E, assim, eu tô tendo uma certa dificuldade com ele na questão, assim, dos ensinamentos. Porque tem dia que ele tá bem agitado, né? E aí, às vezes, ele responde. E, assim, de vez em quando eu dou uma sentada nele, né? Mas assim, eu não posso estar disciplinando ele assim dessa maneira por conta até mesmo da escola. Fico assim receosa, né? Da escola, chegar na escola, falar que eu bati com cinto, né? Eu temo um pouco a isso, né? E aí eu fico assim meia desorientada, né? Sem saber assim como fazer. Ele toma medicação e tudo, mas ainda assim tem dias que ele está bastante agitado. Ainda mais agora, né, nessa onda de calor aí, ele está muito agitado. E aí o irmão vem, eu até chorei aqui, porque ontem eu ainda dei umas precatadas nele, sabe? E aí onde eu não deveria dar, mas assim, eu perdi meio que a paciência com ele e acabei fazendo uma coisa que eu não devia ter feito, né? Mas aí eu tô perguntando assim pro irmão, uma outra maneira assim que eu posso estar disciplinando ele, sabe? Bom, Não sei se eu... isso é uma dificuldade, né? Porque já é um problema que a pessoa tem no cérebro. Então, não é uma criança e normalmente uma disciplina comum funcionaria totalmente. Mas ainda assim, toda criança entende uma disciplina, principalmente se doer. Teve um artigo até que saiu numa revista americana, que eles descobriram que uma grande parte da audiência de um programa, que tem um programa lá que o cara ensina como treinar os cachorros. Acho que tem no Brasil também esse programa de TV a cabo. Como treinar cachorro. E aí foram descobrir, fizeram uma pesquisa, descobriram que grande parte da audiência era de pais e mães querendo aprender como treinar os filhos, como adestrar os filhos. Porque os filhos acabam virando animais quando não são deixados à própria vontade, né? Então, uma coisa que é preciso entender é que, apesar de o sistema sempre tentar de toda maneira barrar a educação segundo a Bíblia, que a educação segundo a Bíblia é que a vara, se fustigares o seu filho com a vara, ele não morrerá. E a criança entrega a si mesmo e envergonha sua mãe. Então tem vários versículos, principalmente em Provérbios, né, onde é, é aprovada é aprovado o castigo físico, porque quando dói é diferente, né, a disciplina. Mas como existe hoje essas leis e tudo mais, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Até a maneira como fazer essa disciplina física. Por isso que eu falei, nunca fazer em público, né? Nunca fazer de maneira a machucar, a deixar marcas na criança ou alguma coisa assim, nunca. E existem outras maneiras também, que é você tirar alguma vantagem da criança. Ah, se ela gosta de jogar game, então não vai ter game agora por causa disso. Você vai ficar de castigo sem jogar o game, ou você não vai poder sair com os amigos, ou você. Alguma coisa que faça com que ela perca. Ela tem que perceber que a desobediência dá prejuízo para ela.
A desobediência faz ela perder alguma coisa. E sempre quando prometer, cumprir. Ah, se você fizer isso, eu não vou deixar você tomar sorvete. E depois você deixa de tomar sorvete, ela nunca vai acreditar na sua palavra. Entendeu? Muito importante. Tipo assim, quando chegar em casa, você vai ver. Chega em casa, não acontece nada. Pronto. Você acabou com a sua autoridade. Então, nesses casos também, quando o Pedro é uma criança, ele tem autismo e mais outras coisas, ele é cego, tem autista, ele tem paralisia cerebral. Quando ele chegou, quando nós adotamos o Pedro, ele era um bicho, ele era um animal, como se fosse um animal, porque ninguém carregava ele no colo, onde ele viveu, ele ficava amarrado numa cama, com uma perna amarrada na cama, para não cair da cama. Davam de comer para ele apenas água com farinha de mandioca e açúcar. Só isso. Davam para beber. Até os 4 anos de idade, foi isso que ele comeu. Depois que acabou a amamentação, ele foi alimentado com água, farinha e açúcar. E ele cego, parecia um bicho. Ele ficava deitado assim, de costas na cama. Opa, ele ficava deitado na cama, fazendo assim com a mão, o tempo todo, o dia inteiro fazendo assim com a mão, esfregando a mão no queixo e na outra mão, né? E aí nós tivemos, o que nós vamos fazer? A gente não sabia, nós não tínhamos experiência nenhuma. Então, no começo, a gente fazia o quê? Pegava uma reguinha e pá na mão. Daí ele doía a mão, ele parava aquele movimento. Porque ele entrava num movimento assim, daí ele começava a ficar agitado, 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 agitado. Então, ele tinha que cortar esse movimento dele. Aí, quando cortava, ele parava, aí acalmava. Aí nós fomos aprendendo aos poucos. Ele não sentava. Ele não sabia sentar, porque nunca tinha sentado. Você punha ele sentado, ele ficava desesperado, ele começava a gritar, segurava nas orelhas assim e se jogava para trás. Ele não tinha. Sentar para ele era morte, era coisa fora do comum. Então eu precisei ensinar ele a ficar sentado. Como é que eu fazia? Eu ficava atrás dele com 2 lápis, segurando 2 lápis. Punha ele sentado e ficava com 2 lápis. Aí ele punha a mão na orelha, ele ia se jogar para trás, ele encostava no lápis e cutucava. Daí ele outra vez cutucava, e outra vez cutucava e cutucava. Aí ele não quis mais se jogar para trás. Foi aí que ele começou a ficar sentado, quieto, sem se jogar para trás. Porque se jogar para trás, é que nem um animal. Se você pegava ele no colo, ele vomitava. Ele tinha uma defesa tipo gato, né? Porque ninguém pegava ele no colo. Então, quando a gente pegava ele no colo, ele provocava o vômito e vomitava na gente. Era a defesa dele, defesa tipo animal, tipo gato, né? Aí isso também nós tivemos que ensinar, às vezes de maneira até dolorida. E aí foi, pouco a pouco, ele começou a aprender assim, ele não pegava, não segurava, não tinha capacidade de segurar qualquer coisa, não segurava, não usava as mãos para nada. Aí nós pegamos um chocalho e punha na mão dele o chocalho e sacudiu o braço e aí ele começou a segurar o chocalho, porque ele gostou da ideia do chocalho, de ficar segurando o chocalho e ficar fazendo barulho. Daí a gente não aguentava o dia inteiro aquele chocalho em casa, né? Com isso ele aprendeu também a segurar uma colher. Aprendeu a segurar uma colher. Ele não sabia mastigar. Você punha qualquer alimento sólido na boca dele, ele vomitava. Porque como ele só tomou líquido até os 4 anos de idade, a boca tem a sensibilidade que a gente tem na garganta. Então você punha qualquer coisa, um arroz na boca dele, ele vomitava. Não, ele punha tudo para fora. Aí qual foi a ideia? Flocos de milho, sucrilhos. Sucrilhos. Punha um sucrilho na boca, pegava o queixo dele, pum, empurrava para cima, crack. Daí ele já ouvia aquele barulho, ficava curioso, punha outro sucrilho, crack. Ouvia o barulho, ficava curioso, punha o sucrilho, crack, 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 crack. Aprendeu a mastigar. E depois do segurar o chocalho, ele aprendeu a segurar uma colher. E aí hoje ele come sozinho. A gente põe um prato fundo na frente dele com a comida, um avental que vem até o queixo aqui, né? E cobre a mesa também, então o prato fica em cima do avental. E ele vai comendo, ele vai pegando a comida no prato e comendo. Ele não enxerga. A gente tem que virar o prato de vez em quando, né? Que acaba a comida de um lado, tem que virar e ele já come com a colher. Então todas essas coisas foram aprendizados
na base da tentativa e erro. Quando a gente mandou ele para uma escola especializada, tal, ele voltava bicho de novo, porque lá não tinha disciplina. Lá ficava tudo, ai, Pedrinho, não joga isso, Pedrinho, não, Pedrinho, não vomita, Pedrinho, não. Aí voltava para casa, estava um bicho outra vez, aí tinha que dar disciplina outra vez. Aí acabamos desistindo, não mandamos mais para a escolinha, porque a escolinha estava estragando ele. As meninas eram muito boas, mas eram muito mansas. Elas não tinham experiência. Elas tinham que seguir o politicamente correto, claro, né? Porque é uma escola. Elas não iam pegar e dar uma reguada no filho do outro, né? Mas era assim. Meus filhos também foram criados da mesma maneira. Nós não fizemos distinção. Os três, os três apanharam. Minha filha foi a pior, a mais difícil, porque ela era muito arredia, muito rebelde, né? A gente tinha uma reguinha dessas reguinhas de plástico para bater no bumbum, né? Um dia ela chegou, achou a reguinha, ela veio na minha frente, assim, com a reguinha, fez assim na minha frente, clec, quebrou a reguinha e ficou olhando para mim, com os dois pegados da reguinha. Aí, aí que nós descobrimos que tinha uma espátula na cozinha que funcionava melhor que a reguinha e era de nylon, não quebrava. E aí entrou, tem até hoje essa espátula. Às vezes eu mostro para eles a espátula. Aqui, ó, vocês estão com saudades da espátula? Porque ela é larga, né? Então, ela é de nylon, então não machuca. Ela só arde, só arde. Mas disciplina é importante. Então, agora, o quanto de disciplina aplicar numa criança com problemas mentais, eu não vou saber dizer para você. Eu sei como que nós soubemos fazer com o nosso filho. E funcionou. E funcionava, porque teve um outro casal que eles tinham um filho também, um problema muito parecido com o do Pedro, mas já era mais velho, já estava na adolescência e não era sério. Mas também tinha paralisia cerebral. Mas esse outro casal seguiu todas as regras do politicamente correto e né, da psicologia e não sei o quê. Não teve jeito. A última que o menino fez, ele destruiu o banheiro, porque ele já estava forte, ele já estava grande, ele estava já semi-adulto, né? Ele destruiu o banheiro. Ele arrebentou a pia, arrebentou a privada, arrebentou o bidê, tudo com soco. Machucou toda a mão, ficou cheio de cortes, ensanguentado, o banheiro tudo cheio de sangue. Precisaram chamar a ambulância, chamar a polícia, chamar todo mundo para conseguir segurar o menino. Aí internaram numa clínica, na clínica eles topam, né? Enche de anestésico, o moleque fica lá, nem um vegetal, fica vegetando. Porque nunca encostaram um dedo, nunca fizeram nada, nunca deram uma bronca no menino. Deixaram ele crescer do jeito que ele veio ao mundo. Aí foi para bem? Não, de jeito nenhum. Não teve freio, né? Não teve rédea. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos disciplina. Quem nunca apanhou de Deus aqui? Né? Já tomei muita surra. Eu sei como é que é. Mas é isso aí. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta, ou já estamos nos finalmente. A pergunta aqui sobre o que seria comer indignamente, né? Comer do pão e do cálice indignamente, porque lá em 1 Coríntios 11 fala. Bom, uma coisa que nós temos que entender é que nós somos naturalmente indignos de participar da ceia. Assim como aquele centurião que o senhor falou para entrar na casa dele, o centurião falou para o senhor entrar na casa dele, o centurião falou assim, eu não sou digno, eu não sou digno de que entres.
a moto passando aqui. Aliás, o senhor quis entrar na casa do centurião, o centurião falou, não sou digno de que entre, né, debaixo do meu telhado. O próprio João Batista, ele falou a respeito do senhor que ele não era digno nem de desatar a correia da sandália do senhor. O apóstolo Paulo também disse que ele era o menor dos apóstolos e não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele tinha perseguido a igreja de Deus. Mas quando nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós fomos feitos dignos. Então nós somos dignos diante dos olhos de Deus, né? Porque senão nós jamais participaríamos da ceia. Mas ele nos fez dignos. Mas a passagem tem a ver com a ruína que tinha acontecido na Assembleia de Corinto. Então eles estavam tratando a ceia do Senhor como uma coisa qualquer, uma festa qualquer. O pessoal enchia a cara, se embebedava, e era como quando tentaram carregar a arca do Senhor numa carroça, ao modo filisteu, e aí a carroça balançou, Uzá, um dos servos lá de Davi, Uzá pôs a mão na arca para segurar e foi morto, porque estavam tratando a arca de maneira indigna. Então essa é a questão. É a mesma coisa que nós temos no Brasil, a bandeira do país, né? Eu aprendi quando criança, hoje não se ensina mais isso na escola, mas você não podia tratar a bandeira de qualquer jeito, não. Tinha a maneira certa de dobrar, a maneira certa de guardar, a maneira certa de hastear, tinha tudo, não podia. Imagina se fosse alguém pisar na bandeira, como hoje faz aí, né, nas manifestações. Nunca, de jeito nenhum, porque a bandeira era o símbolo da pátria, né? Então a pessoa que pisasse a bandeira ou cuspisse na bandeira, estava cuspindo na própria pátria. Era esse o símbolo que tinha a bandeira. Então, a falta de ordem na Assembleia de Corinto fazia com que eles estavam comendo e bebendo indignamente, como se fosse qualquer coisa. É um lanchinho que a gente está tomando ali, um pouquinho de vinho, um pedaço de pão, é um lanchinho. Não, não. Então foi esse o erro deles, de comer indignamente, sem dar o devido valor e respeito. Irmãos, vamos guardar o carro na garagem? Acho que eu já falei bastante, né? Ok, Mário. Então, fica para próxima sexta, né? Se estivermos aqui. Efésios, capítulo 6, a partir do 10, tá bom, né, Mário? Isso, a partir do 10 é outro assunto, né? Então a gente já entra nesse assunto novo, não fica cansativo. Certo, irmão. Vou estar pedindo para a irmã Adriana tá tirando a gravação. Irmão Alexandre, tá podendo agradecer, irmão?